Olá, eu sou o Panda, seja bem-vindo a esse vídeo aqui. E você deve ter me visto na última live, né, sobre a poética, mas enfim, né, não estou aqui para falar disso, não estou aqui para falar de Aristóteles dessa vez. Aqui estou para falar com vocês sobre a noção de estilo, sobre o que é o estilo, né? Nesse vídeo eu não vou ensinar vocês, não tenho a pretensão de ensiná-los a como escrever bem, a como escrever com estilo, mas sim de, de explorar essa questão, né? Tem um texto, três, na verdade, né? Mas o primeiro deles, né? Tem um primeiro texto com o qual eu entrei em contato já faz um tempo, que é o Retórica, não do Aristóteles, mas do Bernard Lamy. Esse é um autor francês do século XVII, do finalzinho do século XVII, e ele escreveu esse livro, Retórica, do qual eu li alguns trechos, né? E nesse livro ele fala uma coisa interessante, né? Ele diz que o estilo não é algo meramente ornamental, mas que na verdade é algo essencial para uma obra, seja ela qual for. Então ele diz, por exemplo, que se você vai escrever sobre, sobre ficção, vai, obras para divertir as pessoas, né? Escrever bem, escrever de uma maneira agradável, isso é ótimo, né? Porque você vai conseguir alcançar o fim que você quer com a tua obra. Se você está escrevendo filosofia ou ciência, né, está falando sobre o real, ou sobre aquilo que você acredita ser o real, aquilo que as evidências ou a sua experiência sensível ou interna diz que é real. Por que não escrever com estilo? Por que não escrever de uma maneira que seja atraente para as pessoas? Né, para que você consiga comunicar isso para mais gente possível. Afinal, se você quer compartilhar a verdade, por que não fazê-la de maneira bonita? Né? A beleza atrai as pessoas. E ele também inclui a religião. Ele diz que a religião é dependente do estilo também, porque para que ela consiga comunicar as suas pretensas verdades com os seus fiéis, as suas revelações divinas, bem, escrever de maneira bonita ajuda, né? Não é à toa que na Bíblia existem livros de poesia, livros inteiros de poesia, né? Mas enfim. Só que aí com essa obra do Bernard Lamy tem um pequeno problema. O título dela é Retórica, né? Então, ele acaba reduzindo o escrever bem a escrever retoricamente, a escrever de maneira que convença, saca? E nem sempre isso funciona. Por vezes a gente vai ler um livro, a gente sente que o autor está tentando fazer de tudo para convencer a gente e, bem, ele acaba caindo ou em falácias lógicas, e a gente pode acabar detectando. E mesmo que você não saiba o nome da falácia, você pode olhar e entender, tipo, não, isso aqui não faz sentido com o que ele disse. Pode acabar sendo incoerente, né? Entre certos pontos aqui e ali, certos capítulos, ou mesmo de um parágrafo para o outro, né? E também a gente sente que tem uma pretensão por trás, né? Eu não sei vocês, mas eu já li obras de ficção principalmente, em que eu não estava buscando um manifesto político e eu encontrei. Tem obras em que, claro, fala muito de política e, assim, em que a política é algo essencial, né, para o que está ali, mas são feitas de boa maneira, são feitas de uma maneira interessante, né? Eles não tentam, como que, assim que você fechar o livro, você já vai pensar em se inscrever num movimento sindical ou algo do tipo, ou ir na próxima manifestação. Não, né? Eles põem o princípio do prazer, o princípio da, da ficção mesmo, da fuga que a ficção promove acima da sua retórica. A mesma coisa para ensaios filosóficos e escritos científicos, né, que por vezes tentam te convencer ao máximo de que aquilo ali é a verdade absoluta, mas acabam falhando, justamente porque tentam demais, né? Então, esse é um problema da retórica do Bernard Lamy, né? No entanto, existe um outro texto, né, com que eu entrei em contato já faz um tempo também, que é o Princípios de Estilo, lançado no século XVIII, foi em 79, 1779, 10 anos antes da Revolução Francesa, né, que se você não sabe a data, ocorreu em 1789. Foi quando começou o Reino do Terror e começaram a cortar as cabeças de muita gente.
principalmente inocentes, né? Mas enfim, não estamos aqui para falar de Revolução Francesa, né? Estamos para falar de estilo. E nesse texto do Theodore Hérisson, acaba que ele fala, olha, quando a gente pede para alguém, né, ele dá o exemplo de um doutor da Sorbonne. Sorbonne, se você não sabe, até hoje, né, já faz, cara, muito tempo, desde a Idade Média, já faz uns 1000 anos mais ou menos, né? Desde muito tempo, a Sorbonne, ela é a faculdade francesa pública mais famosa que tem na França. Pode não ser a melhor, né? Se eu não me engano, a melhor é École Normale Supérieure, né? Ou mesmo a École de Hautes Études, né? Também é muito boa. Mas essas duas aí, você tem que passar por concurso, ou você tem que pagar, né? A Sorbonne, não. A Sorbonne, se você tem o BAC, você entra. Eu, por exemplo, poderia pedir para entrar na Sorbonne. Não peço porque eu moro em Bordeaux. A Sorbonne fica em Paris. Pô, Paris é caro, saca? Paris é caro. E quando não é caro, o apartamento é apertado. Mas enfim, não tô aqui pra falar da Sorbonne, não tô aqui pra falar da França, né? Mas esse cara, esse teórico francês, né? Lamy também é francês. Aliás, os três que eu vou falar aqui são franceses, né? O Hérisson, ele fala que, pô, quando, quando eu ia perguntar a um doutor da Sorbonne, né, sobre o que é o estilo, sobre como aprender a escrever bem, como é que eu escrevo bem? E aí esse doutor que ele conta fala que era só ler o Cícero. Cícero, para quem não sabe, para quem não sabe, para quem não sabe, é um dos grandes escritores da, da literatura latina. Quando eu falo latina, não é América Latina não, gente, tá? É literatura latina, é literatura romana, Roma antiga, né? E o Cícero é um deles. Cícero é um dos grandes autores da literatura latina, né? É, e assim, o Henri ele vai criticar essa noção de que basta você ler os clássicos, basta de você ler os grandes autores, as grandes obras, que você, aprendeu a escrever bem. Aprendeu a escrever bem, né? Ele diz uma coisa que é óbvia para muitos de nós, que já lemos vários clássicos, né? É que não é somente lendo um ou mais clássicos que você se torna um grande escritor. Você pode ser um grande leitor e um péssimo escritor. É claro que grandes escritores sempre são grandes leitores. É raro, talvez impossível, encontrar alguém que não tenha lido bastante na vida antes de escrever uma verdadeira obra de arte, né? É bem raro isso acontecer. Eu confesso que eu nunca ouvi falar sobre, nunca vi, nunca conheci alguém que fosse o caso, né? Eu nunca ouvi falar mesmo de alguém que fosse o caso, né? Se você ouvir falar, por favor, me conte. Deixa nos comentários que a gente vê aí e procura sobre essa pessoa, né? Mas então, e ele vai falar, pô, não tem, né? Não tem como aprender isso tudo só lendo os clássicos. E o problema também é que os tratados que existiam na época dele, até então, eram tratados de retórica ou de gramática, né? Escrever gramaticalmente correto ou escrever de maneira retórica, tratados como os do Lamy, como o do Lamy, né? Não só esse, mas outros também. Só que ele fala, pô, isso também não é o suficiente, saca? Não basta você só tentar convencer a pessoa ou escrever gramaticalmente corretamente, sabe? Não errar a ortografia, não errar a sintagmação, né, de uma frase, não adianta isso. Escrever bem está para além disso. Escrever bem está nisso, mas também está para além. Então ele diz que falta, né, nos falta, no tempo dele já faltava um tratado elementar de estilo. Um tratado elementar disso, um tratado disso que pudesse se sustentar pelos próprios pés. Algo que fosse autônomo, algo que, claro, fosse compatível e tivesse base na gramática e na retórica, mas que não se resumisse a isso. Algo como uma poética, a poética do Aristóteles, só que para outras coisas que não a tragédia, a epopeia, o ditirambo e algumas outras, como pode dizer, outros gêneros literários que são, como pode dizer, gêneros literários que são mais bem definidos, né? Até porque ele está dizendo de estilo, mas está para além da ficção.
né? Ele traz com ele também a ideia do Lamy, embora ele não nomeie o Lamy, e eu nem sei se ele conhece o Lamy, mas enfim, é, acaba que ele está dizendo que, olha, é estilo, estilo mesmo, não é estilo só para a ficção, não é estilo só para a teologia, não é estilo só para a, para, peraí, estilo só para a filosofia, para a ciência, para isso tudo, estilo no geral, escrever bonito de qualquer maneira que seja, seja mandar uma carta para alguém, escrever ela bem. Como que eu escrevo bem? Ainda que eu tenha que mandar uma carta para alguém, né, para um, para alguém que me é íntimo ou algo do tipo, né? E aí isso nos traz para o terceiro texto com que eu entrei em contato, que é um texto mais recente, bem mais recente, um texto de 1994, que é do Robert Martin. Ele é um professor, não lembro qual universidade que ele leciona, não lembro nem se ele está vivo. Mas enfim, é final do século XX e estava vivo ainda, né? Talvez ainda esteja. E ele, no livro dele, que se chama O que é o Estilo, né? E eu acho que eu esqueci de comentar, o livro anterior do Henri Sam é o Princípios de Estilo, né? Princípios de Estilo que chama. Mas esse aqui, do Robert Martin, é O que é o Estilo, é uma pergunta, o título do livro, né? E nesse O que é o Estilo, ele vai dizer o seguinte, olha, essa noção de estilo, ela é pré-teórica, ela é uma intuição. A gente intui que existe algo chamado estilo, nos parece haver algo chamado estilo, de fato, mas a gente, quando vai teorizar sobre isso, quando a gente vai tentar entender isso, a gente trata como se já tivesse, como se fosse real mesmo, como se aquilo de fato fosse real, só porque a gente sente que é real, saca? E aí ele diz que essa noção que é vaga, que parece meio vazia e muito relativa, muito subjetiva, né? Embora comum, mas ainda assim subjetiva, né? Ela é útil heuristicamente. Ela é útil se você tentar usá-la, se você tentar expressá-la de uma maneira que seja incerta, mas é só para ajudar. Ela é um bom começo, mas um péssimo fim. Péssimo fim. E é o que ele vai dizer, a conclusão dele é a de que, olha, não, não é possível levar a sério, não é bom levar a sério, não se deve levar a sério a noção de estilo antes que a gente descubra se isso sequer existe. Se isso sequer é algo real, porque a gente está já há pelo menos 5 séculos falando de estilo e falando que é escrever com estilo, que esse autor tem estilo, que aquele não tem, que papapá, enfim, que a boa escrita é a escrita que é escrita com estilo, né, que um bom texto, que uma obra de arte é aquilo que é escrito com estilo, a gente não sabe o que que é. Ninguém sabe ainda definir isso e as definições são muito subjetivas. Elas podem falar com muita gente, você pode ler um livro, por exemplo, como o do Lamy e falar, para mim isso aqui é estilo. Mas eu posso ler isso e falar, pô, não me parece, sabe? E a dificuldade que a gente tem nisso, né? A dificuldade que se tem nesse tipo de ciência, né? Nas ciências humanas, nas ciências das letras, né? É que a gente dificilmente tem a possibilidade de demonstrar algo. Na ciência, você faz um experimento, na matemática, você faz equações, cálculos, provas reais e mais outras demonstrações, né, que você pode fazer. Na lógica, você faz demonstrações lógicas, né? Faz o, como é que chama? A formalização, você faz a formalização ali e prova ou desprova alguma coisa. Na história, você confere documentos. Na literatura já é mais complicado, né? Porque ainda que você possa, como pode dizer, você possa recorrer a documentos, os documentos literários eles são muito mais passíveis a diversas interpretações do que quaisquer outros. Justamente porque são da escrita poética e fica muito mais complicado. E o estilo, bem, a gente não tem um documento para isso. A gente não tem. A gente fala disso, a gente diz, olha, estilo, esse autor tem estilo, isso escreve com estilo, você tem que escrever com estilo. A gente não sabe muito bem do que a gente está falando. A gente sente que sabe o que está falando, mas a gente não sabe exatamente o que que é. E aí ele faz esse chamado socrático para a gente. Ele diz, olha, primeiro a gente descobre o que que é, depois a gente vai atrás. E antes mesmo de descobrir o que que é, eu até errei, eu disse que primeiro a gente faz isso, mas não. Primeiro a gente descobre se é isso mesmo, se o estilo, se ele existe. O estilo existe.
Tem algo que a gente chama de estilo que corresponde ao real? Sim, tem mesmo. Beleza, então vamos descobrir o que que é isso. Descobrindo o que que é isso, né? E aí a gente pode falar, né? Aí a gente consegue falar de fato sobre o que é estilo ou não. Porque senão é uma grande conversa, um grande flatus vocis, né? Falar ao vento comum. É um monte de gente, como se fosse numa sala, num bar assim, falando uns para os outros, só que ao mesmo tempo falando para nenhum deles, né? Falando nada com nada, como se eu dissesse para você algo como, é, deixa eu ver, algo como ontem à noite o anjo elefante que dorme na metade ambulante do vidro da minha janela recitou Al-Fatiha numa catedral anglicana do século XIV. Você entendeu alguma coisa do que eu disse? Não. Eu também não, saca? Mas isso poderia fazer sentido para mim, talvez para outras pessoas. Só que a gente sequer consegue falar sobre isso, a gente sequer consegue entender isso, né? Eu disse alguma coisa. É real ou não? Complicado. Pareceu muito vago. Pareceu inteiramente vago o que eu disse. Assim, só dizendo que eu também acho que o que eu disse foi totalmente vago. Mas é só para explicar isso, entendeu? É estar falando sobre coisas que a gente sequer sabe o que é real. É, por exemplo, sei lá, comunistas que falam sobre o capitalismo. Pede para o comunista definir para você o que é o capitalismo. Meu irmão, cada um tem uma definição. Cada um deles. Cada um. O capital é uma parada inacreditável, pô. Se você juntar todas as definições que eles dão, você vai achar que capital é Deus. Você vai falar, cara, isso é Deus, pô. Esse aí é um negócio inacreditável. O fascismo. Já viu o fascismo? A gente fala, não, cada época tem um fascismo. O fascismo, tipo, se adapta assim. Você fala, caraca, o fascismo é uma força, né, impossível de ser derrotada, né, velho? Né? O fascismo é um negócio assim, inacreditável. Você fala, cara, você tá descrevendo pra mim, sei lá, algo. Não sei, você tá descrevendo pra mim uma força da natureza, saca? Não é um fenômeno social. Você tá descrevendo pra mim como se fosse o vento, sabe? O vento, assim, é uma coisa muito vasta, né? O que é o vento? É muito difícil dizer o que que é. É muito difícil definir o vento, dar limites para o vento é muito complicado. E eles tratam dessa maneira, né? E o que o Robert Martin está dizendo aqui pra gente, que ele está dizendo desde 1994, é que a gente tá falando do estilo da mesma maneira. Não que ele fale isso, tá? Mas assim, eu tô só pegando aqui o que eu disse com o que tô misturando o que eu disse com o que ele disse, tá? Ele não fala de fascismo nem capitalismo, nada do tipo, não. Mas ele acaba dizendo que a gente está misturando as coisas, que a gente está falando de algo que a gente não entende, que a gente não sabe sequer se é real, né? E aí eu queria deixar essas reflexões para vocês, né? Vocês acham que é preciso mesmo, né, ter um tratado de estilo, que é preciso ter um tratado elementar de estilo que fale, ó, isso aqui é estilo, precisamente o que que é? É, se você acha que precisa mesmo escrever com estilo, né? Precisa mesmo escrever bonito? Será que não basta só escrever o que é verdadeiro ou aquilo que, pela sua própria ideia, já seja interessante ou divertido? Precisa escrever bonito mesmo? Realmente precisa? E será que isso não atrapalha, né? Será que isso não acaba atrapalhando? E outra coisa também é que, será que a nossa mera intuição basta para dizer que o estilo existe ou não? Ou será que a gente precisa ter uma certeza maior, né, de que o estilo é ou não algo real, e em seguida defini-lo, dizer o que que é o estilo e o que que não é, né, o que o distingue do resto, para então começar a falar mais sobre estilo, né? O que que você acha? Deixa aí nos comentários, por favor, e já aproveita desse lado aqui, né? Se inscreve no canal, aperta o sininho, fica um pouquinho aqui depois, dá um joinha e fica por aí que vai ter mais vídeos. Toda semana vai sair vídeos novos, vão ter lives novas. E é isso. Espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima.